já passando agora para Mirassol e Bahia. Uma partida que, quem diria, né? Pela 22ª rodada, nem tanto pelo lado do Bahia, mas também, né, pelo lado do Bahia. Quem diria que na 22ª rodada a gente estaria falando de uma partida que está ali no contexto de uma disputa por vaga no G4 da Série A. Mas é isso, Mirassol e Bahia se enfrentam aí nessa condição, nessas circunstâncias, Fred. Quarto e sexto colocado, né, Celso? De fato, um jogo... E você já fez a abertura que eu concordo 100%. Não me surpreendo em nada com o Bahia estar entre os 6 primeiros. Eu acho que o Bahia, de fato, hoje tem elenco, maturação, né, porque o trabalho de Senna é um trabalho já muito sólido. Alta técnica de algumas peças. O Bahia tem todo o desenho, de fato, de um dos 5 melhores times do Brasil, 5, 6 melhores times do Brasil, e ocupa a 4ª posição. O Bahia não me surpreende. O Mirassol, minha única coisa que eu tenho a dizer é que ele não pode se vir de exemplo porque é muito fora vai ser caso de estudo. É caso de estudo, mas talvez seja a conclusão desse estudo, depois de muito estudo, seja, isso aí foi realmente uma exceção, porque a gente até já comentou isso algumas vezes esse ano, não foi um time que fez uma temporada perfeita, um planejamento perfeito. A gente sempre resume dizendo que começou o ano com Barroca de treinador e depois dele começar um ano muito mal, passou 43 dias sem técnico, desde a demissão de Barroca até chegar em Rafael Guanais e manteve toda a estrutura. Como uma luva, né? Toda a estrutura de um time da Série B. Enfim. Mas a gente não tem como tirar mérito. Aí é impossível, porque esses caras estão mostrando como o futebol pode ser competitivo com menos investimento, com menos perspectiva, com um trabalho muito sério. E não em formato de Copa, né? Em formato de Liga. 38 rodadas, né? É um absurdo, Celso. E aí a gente tá vendo ali, entre outras coisas, a gente tem um gráfico ali no cantinho da tela mostrando que o Mirassol é o 5º melhor mandante do campeonato. Tendo um mando de campo em que todos nós, e quando eu falo todos nós, não é aqui no 45 minutos, não. Em qualquer mesa redonda, em qualquer programa do país, a gente achava que era uma fragilidade do Mirassol, o mando de campo sem torcida, de baixa pressão, em São Paulo. Mas é muito difícil de entender. Assim, tem que dar os parabéns e segue o jogo. É muito difícil de entender. Minha linha é um pouquinho essa mesmo, tá? Dar os parabéns e segue o jogo. Um time que tem 3 derrotas no campeonato. Tá? O time tem 3 derrotas no campeonato. Em 19 partidas disputadas. De Série A. É algo realmente assim para se tirar o chapéu e para entender de alguma forma, tá? E o Bahia vai enfrentar esse Mirassol muito dividido. E cansado. O jogo ficou muito estrangulado pro Bahia, né? Porque a partida de ida contra o Fluminense foi duríssima, tá? O Bahia vem fazer o seu gol na reta final da partida. Veja, o Fluminense jogou melhor do que o Bahia. Acho que até eu vi boa parte da torcida do Bahia, inclusive, consciente disso, mas aquela coisa, Copa tem disso. Copa, o adversário foi melhor, teve um gol e um pênalti marcados em campo que depois o VAR corretamente tira, mas assim que numa outra situação poderia ser mais apertado, Fred, e que no final ainda quase sai com 2-0, que ainda teve um lance de Eric Pulga, ele lançar, dribla Fábio e quase faz. Mas assim, o resultado gigantesco, inclusive de todas essas vezes que o Bahia foi para as quartas de final, essa é a 10ª vez, pouquíssimos ele conseguiu ganhar um jogo, tá? Assim, o Bahia vai para o segundo jogo, coisa que poucas vezes ele teve nas 9 vezes anteriores onde ele chegou nessa fase, que é o teto dele na Copa do Brasil. Mas na hora que você vai, diz a velha expressão, dito isso, olhando para o Campeonato Brasileiro, a atuação não foi boa. Assim, a repetição da atuação contra o Fluminense talvez não leve a lugar nenhum em Mirassol, tá? Assim, o resultado foi gigantesco para o que foi apresentado em campo. Na maior parte do tempo, melhor, para ser específico. E o Bahia vai, né, para o jogo contra o Mirassol
levando desfalques, que são desfalques que já teve até contra o próprio Fluminense. E depois da partida contra o Mirassol, enquanto o futebol brasileiro todo, pelo menos a Série A toda, para a data FIFA, o Bahia vai fazer as 2 finais da Copa do Nordeste contra o Confiança. Rogério Ceni já foi perguntado sobre esse estrangulamento. E deixou claro que está preparando, inclusive, garotos do Sub-20 para a final da Copa do Nordeste. Então citou, inclusive, alguns jovens, alguns garotos, e já sinaliza que na dividida entre a final da Copa do Nordeste, pelo menos o jogo de ida, pelo menos o jogo de ida em Sergipe, né? E a partida contra o Mirassol, o foco está na partida contra o Mirassol. Então, contra o Mirassol, a tendência é que a gente tenha o melhor Bahia possível. E o desgaste, a conta do desgaste, seja cobrada na partida de ida da final da Copa do Nordeste contra o Confiança, tá? Já considerando desfalques que são inevitáveis, como Caio Alexandre, tá? Que não vem jogando, o possível desenho do Bahia para esse jogo, Celso, é Ronaldo, Arias, David, Mingo e Juba, né? Juba vivendo o seu melhor momento na carreira, tá? Acevedo entra no lugar de Caio Alexandre, Jean Lucas não vai para a Copa do Nordeste, para as finais. Jean Lucas vai para a seleção brasileira, está fora dos 2 jogos da Copa do Nordeste. Everton Ribeiro, talvez Rodrigo Nestor, porque questão de cansaço, e Nestor jogou bem, né, quando acionado contra o Fluminense. E aí o ataque, Kaique, Eric Puga está voltando, deve ser acionado para ganhar ritmo, para ganhar mais condição de jogo, e uma tendência de Lúcio no lugar de William José na frente, até porque os dois não vivem seu melhor momento, e Lúcio fez um gol recentemente, talvez contra o Santos Lúcio marcou, talvez seja o caso de voltar a acionar mais Lúcio. Ou seja, aqui é o melhor Bahia possível. Então é força máxima disponível. Fala, Cássio. Complementando isso, porque tem que olhar, eu acho, na análise do Bahia, você olha para a Copa do Nordeste, como o Fred já estava fazendo, quando o Fred falou de alguns jogadores do Sub-20, ou jogadores... Quando fala Sub-20, o cara tem ali... Pode até ter estourado um pouquinho o Sub-20, mas, enfim, saiu agora, está sendo pouco utilizado no profissional, jogador com esse perfil. Isso não quer dizer um time dessa forma. Até porque, curiosamente, o Bahia já enfrentou o Sergipe, o Bahia jogou com o time Sub-20 e perdeu o jogo. Assim, já estava... O Bahia mandou o Sub-20, acho que um dos únicos profissionais foi Danilo Fernandes, que hoje é terceiro goleiro do Bahia. E foi o goleiro, e o Confiança venceu. Foi um resultado importantíssimo, inclusive, para o Confiança avançar para as quartas de final, onde pegou Vitória, eliminou, e depois eliminou o CSA, os 2 jogos fora de casa, e agora para essa decisão. Então, não é o Bahia com o Sub-20, porque o Sub-20 não conseguiu ser páreo para o Confiança. Mas a possibilidade de dosar ali, eu entendo. Pode ser até, Fred, no sentido de serem os reservas a serem acionados. Sim, possivelmente não isso. A gente não deve ter nenhum Sub-20 titular, não. Isso, ou seja, começa ali com a base... O Bahia vem essas substituições, mas enfim, uma base desse time que vem jogando a Série A, e na hora que o time começar a ser substituído, de repente algumas peças de Porque os reforços não podem, né, Cássio? O Bahia teve alguns reforços, mas eles não jogam a Copa do Nordeste. Eles podem jogar a Copa do Brasil, o prazo da Copa do Nordeste, ele estenderam ao máximo, só que a Copa do Nordeste fez aquele meme, hold my beer aqui, deixa aqui que eu vou falar de prazo, e foi ser realizada já no final do ano, como está sendo agora. Setembro, um campeonato começou lá na primeira semana do ano. Mas enfim, o foco do Bahia está nesse jogo do Mirassol. Acho que joga o segundo jogo da Copa do Nordeste com titular absoluto, mas esse jogo do Mirassol pode influenciar no jogo agora, Cássio, o segundo jogo da Copa do Nordeste já é mais próximo. Mas é a final, é na Fonte Nova, e aí depende do resultado da ida. Assim, veja, se de repente for empate, o time não vai... Um empate no Batistão, o time precisa ganhar, assim, não vai negligenciar a chance de ser campeão do Nordeste, até porque, detalhe, o Bahia já fez esse papelão uma vez contra o Sampaio Corrêa, tá? Então, assim, sim.
Então, eu acho que e de certa forma fez esse papelão ano passado, né, na semifinal. Mas eu digo na final da orelhuda, tá ali na beira do campo para ser levantada, dentro da Fonte Nova e de repente... Enfim. Não, claro. Mas é isso, eu só quero lembrar que o jogo de volta antecede, e aí de forma muito próxima, né, o duelo contra o Fluminense. Não é tão próxima, porque vai ser no sábado, né, a final da Copa do Nordeste, dia 6. E o duelo contra o Fluminense é na quarta. Tá? Se fosse domingo e quarta, pesava mais. Sendo sábado, você tem aí... Era assim como foi agora, poderia ter sido na quinta. Aí tava filé, meu irmão. Porque assim, se fosse jogar na Copa do Nordeste no sábado e fazer como fez nos jogos de ida, que foi e jogou ali sozinho na quinta-feira. E aí, Celso, antes das odds, só destacar o momento do Bahia, tá? 4 vitórias consecutivas, somando Copa do Brasil e Brasileiro. 9 jogos sem perder e uma única derrota nas últimas 16 partidas. E essa derrota, Celso, foi para o América de Cali, tá? Num jogo que o Bahia foi... Vou explicar, vou usar a expressão que Ravel tem usado nos nossos programas. O Bahia foi de uma má vontade quando caiu, entre aspas, para a Sul-Americana. Quando ele é eliminado da Libertadores e cai para essa fase de qualificação da Sul-Americana, o Bahia realmente pareceu pouco interessado em seguir na competição, tá? E aí perdeu para o América de Cali. Fred, se você descontar esse jogo do América de Cali, é muito tempo sem derrota. Só sobre a série invicta que você falou, de 9 jogos, são 6 vitórias e 3 empates, ou seja, o Bahia somou 21 dos 27 pontos, dos últimos 27 pontos que disputou, tá? Assim, se fosse, só para tu manter noção, ele estaria fora da zona de rebaixamento. Só com essa sequência invicta, o Bahia estaria fora da zona de rebaixamento. E, inclusive, as odds aí, aqui na Bet Nacional, elas reforçam, né, a força desse momento do Bahia. O Mirassol, jogando em casa, está pagando 2,3, mesmo sendo o 6º colocado da Série A. E o Bahia está pagando 3,16, o empate pagando 3,23. Meu conselho aí é procurar outro jogo para apostar. Esse jogo... Eu acho que qualquer jogo do Mirassol hoje em dia... É verdade. É verdade. Esse jogo porque pode acontecer você é muito tentado a apostar no outro time e o... Se eu tivesse que apostar, eu apostaria contra o Mirassol. Eu, mais uma vez, já é o 20º jogo do Mirassol, pela 20ª vez, eu acho que é um jogo pro Bahia. O Bahia tá muito firme, muito no auge técnico, como eu falei, tá? Eu acho que o Bahia é favorito para esse jogo, mas não para indicar como uma aposta, tá? Mas acho o Bahia favorito para o jogo.